Noite, amada igreja. Que a paz seja com todos. Amém, meus queridos? Se você puder, fique de pé. Vamos entrar nesse momento, fazer uma adoração ao Senhor, entregar as nossas petições ao Senhor. Você que está em casa nos assistindo pelas redes sociais, também pega esse momento, entra nesse momento, no momento de comunhão com Deus. Chama para perto de você o Espírito Santo, chama a presença do Espírito Santo e que nós possamos aqui fazer um culto que agrade ao Senhor. Nós aqui presente, você que está online nos acompanhando, todos nós juntos fazendo um culto que agrade nosso Deus. Então fale com Deus nesse momento. Se você puder, fecha seus olhos e te comunica com o Senhor. Chama a presença dos anjos nesse lugar, do seu Espírito Santo. Faz o teu melhor para o teu Deus hoje. Glórias a Ti, Senhor. Pai, estamos aqui na Tua casa para Te render louvores, para Te render adoração. Estamos aqui te pedindo, em primeiro lugar, perdão, Senhor. Perdão pelas nossas falhas, pecados, Senhor Deus Pai, nos perdoa em nome de Jesus, nos momentos que pecamos, Pai, por pensamentos, palavras, atitudes, Senhor, nos perdoa em nome de Jesus. Queremos entregar nesta noite um culto que Te agrade, Senhor, queremos louvar o Teu santo nome, queremos escutar a Tua voz, então te pedimos, Senhor, nada que nos impeça de fazer um culto que Te agrade ou de escutar a Tua voz, Senhor Deus, vai prevalecer neste lugar. Somente o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, irá prevalecer neste lugar. Então te pedimos, trabalha na nossa mente e no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. E assim nos transforma, Senhor, e nos transforma o nosso ser, Pai, em nome de Jesus. E assim, Senhor Deus, nós oramos te pedindo, Senhor, Pai, pedimos a Tua ajuda, Pai. Oramos, Senhor Deus, orando, te pedindo, Senhor Deus, Pai, a Tua revelação neste lugar, porque nós intitulamos esse culto como um culto da vitória, e não queremos ir para a nossa casa sem a nossa vitória, Pai, em Cristo Jesus. Por isso te pedimos, Senhor, Pai, entra com a Tua glória, o Teu mover neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a palavra do nosso Senhor Jesus com a pastora Lidiane. Quem puder dar uma grande salva de palmas ao nosso Deus. Amém. Glória ao nosso Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em 1 Reis, capítulo 18. Vamos falar um pouco hoje sobre enfrentarmos as situações de angústia, vencendo o medo. Em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. Até o 39. E aí separe na tua Bíblia também os Salmos 30, versículo 3 até o 5º. Amém? 1 Reis, capítulo 18, versículo 36, diz assim: No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: O Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que segundo a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que a Ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Agora aí o versículo 19, logo em seguida, 19, versículo 2, diz assim: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Agora os Salmos 30, versículo 3. Nós cantamos agora há pouco esse salmo. Todos acharam? Salmos 30.
Diz assim, verso 3. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Fecha os teus olhos rapidamente aí. Vamos orar. Deus querido e amado, neste momento colocamos a nossa mente cativa a Ti em obediência, Senhor. As pessoas que estão também nos acompanhando pelas redes sociais. Pai querido e amado, cala a voz do nosso eu, cala a voz da nossa alma, e em nome de Jesus, que somente o Teu Espírito Santo e os Teus anjos tenham liberdade neste lugar. Cala a voz do inimigo em nossas vidas, Deus, sobre este lugar, em nome de Jesus. Rompe todo espírito de incredulidade e morte do nosso meio. Abre os nossos ouvidos espirituais, olhos sejam abertos em nome de Jesus, ouvidos espirituais sejam abertos em nome de Jesus, e assim, Senhor, que venha sobre nós a Tua palavra rema, e que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, em nome de Jesus, amém, amém, podeis assentar em nome de Jesus. Como eu falei, nós vamos falar hoje sobre enfrentar a angústia e vencer os medos, até porque esse mês o Brasil inteiro está se trabalhando, que é a prevenção ao suicídio, né? Inclusive que tem invadido o âmbito do ministério, pessoas que estão na igreja. Não é algo que é para quem não crê em Deus, é algo que pode acontecer com qualquer pessoa, se não souber administrar as circunstâncias da vida ou outras causas. Se nós formos olhar depressão, tudo que leva a um suicídio tem várias causas, mas hoje eu vou firmar exatamente nas questões espirituais. Não temos como levar essas questões sem considerar o espiritual. O espiritual é o lado que a psiquiatria, a psicologia tem perdido. Não sabem mover nesta área. Então, vão mover naquilo que a parte técnica, né, lhes aprouver, mas nós não podemos ignorar, porque a ciência não trabalha. Porque um dos maiores conflitos do ser humano reside na alma. Uma das maiores causas que levam uma pessoa à depressão, ao máximo de depressão, está nas crises da alma. E se nós não soubermos tratar, nós vamos recorrer somente às medicações que tratam os sintomas, mas não tratam a raiz. Então, nós precisamos alertar para cuidar da nossa saúde espiritual. Uma das causas também que podem levar aí a questão do suicídio e depressão é o medo. O medo não é algo que nós não vamos ter quando conhecemos a Jesus, quando vemos para a igreja ou buscamos o Evangelho. O medo, até certo ponto, ele é uma proteção, porque pelo medo você não faz algumas coisas, exatamente para lhe proteger. E quando a gente olha a definição de medo, é o que? Uma sensação desagradável, desencadeada pela percepção de perigo. Alguém deixa de fazer algo porque tem medo de acontecer alguma coisa. Seja isso muito real ou seja imaginário. Tem medo que ele é real. Eu não vou atravessar irresponsavelmente a rua sem olhar para um lado e para o outro. Eu paro, eu visualizo para poder atravessar. Com medo de quê? Morrer. Agora, tem gente que o medo é imaginário. E aí nós temos que realmente tratar as causas desse medo, que nos tira da segurança que é o Senhor. Então, o medo vai colocar a pessoa num estado de alerta, isso aí é óbvio, mas se ele se agravar, pode se transformar em uma fobia. Né? Se ele não for tratado, você chega a ter uma fobia, você já não vive normalmente, ele te rouba a paz e a segurança. Todos nós estamos sujeitos a situações de medo, de angústia, de tristeza, e isso é natural. Agora, essas circunstâncias que advêm sobre a nossa vida, seja o medo de nós perdermos o emprego, medo da enfermidade, seja o medo das lutas diárias, medo do que vai acontecer diante das crises familiares, nós devemos ter, à luz da palavra, a convicção de que tudo pode ser superado. O Senhor, Ele nos dá recursos para trabalhar isso na nossa vida. Há recursos, à luz da palavra de Deus, à luz do Evangelho,
para administrarmos essas situações, porque se não forem tratadas, vão nos paralisar, vão nos intimidar, vamos deixar de buscar o propósito de Deus para a nossa vida, por medo de avançar. Então, nós não podemos nos conformar. Se eu tenho medo, tem pessoas que têm medo de dirigir. E, às vezes, esse medo é decorrente de um trauma não tratado. Eu lembro de uma amiga minha que, numa ministração, ela descobriu que o medo dela de tomar banho perto do tanque era porque, quando era pequena, ela ia para lá e tinha uma cobra. E o pai botou para ela olhar essa cobra. Quando ela aproximava do tanque, essa cobra subia. Então, ela, adulta, tinha muito medo de chegar ao pé de um tonel ou de um tanque para se abaixar e pegar a água, por conta de um trauma. E ela descobriu isso em um retiro, quando foi ministrado acerca de traumas. Então, tem pessoas que têm medo de dirigir e ela não sabe a raiz disso, e ela deixa passar. Então, nós devemos realmente buscar, à luz da palavra de Deus, o que está nos paralisando. Até porque, gente, esse tipo de problema, ele pode nos levar a deixar de ser simplesmente uma crise circunstancial, ou seja, uma circunstância, um problema, e se transformar numa crise existencial, que é um problema profundo da alma, onde a pessoa já não tem mais perspectiva para viver, projeto de vida, e ela começa a se isolar, que é o que nós vamos tratar hoje. Quando Elias foi confrontado por Jezabel. O texto que nós lemos em 1 Reis vai falar exatamente de um profeta de Deus, um homem de Deus, e já vai desmistificar algo que muito se fala, que o servo de Deus ele não pode passar por essas situações de medo ou entrar numa depressão. Nós somos suscetíveis a isso. A questão é que Deus quer que nós venhamos a enfrentar essas situações e sair das zonas de cativeiro e de aprisionamento. Não é o propósito de Deus que nós venhamos a ficar presos. Situações que nos mantêm paralisados podem se transformar em verdadeiros cativeiros. Você não rompe na tua vida, você não consegue vencer, você não consegue viver os teus projetos. Então, nós precisamos verificar exatamente como trabalhar isso. Elias era um homem de Deus, levantado no reinado de Acabe, lá com a sua esposa Jezabel. Muita gente já ouviu falar sobre Jezabel, uma mulher que eu até brinco. A gente disse que era uma mulher endemoniada, mas talvez não fosse ela que fosse possessa pelos espíritos malignos, mas ela que dominava o diabo, de tão má que ela era, Uma mulher altamente demoniada que levou a nação de Israel à corrupção total, prostituição espiritual. Esse povo se rendeu aos ídolos. Esse povo deixou de viver uma vida de santidade verdadeira com Deus verdadeiro. E levantou altares pagãos e se rendeu mais a esses deuses. Então ela corrompeu uma nação inteira. Isso é altamente abominável. Não só reprovável a Deus, mas abominável. O nível de rejeição muito maior do que a reprovação. É quando levantamos outros deuses na nossa vida e abandonamos a relação e a intimidade com Deus verdadeiro. Então, quando Elias foi levantado para esta nação, imagine aí os profetas que serviam à mesa de Jezabel, eram aqueles profetas que profetizavam o que ela queria ouvir. Então, eles se sentavam à mesa dela e diziam tudo o que ela queria ouvir, e ela o quê? Sustentava esses profetas com os banquetes, levava para dentro do palácio. Então, eram os profetas que comiam nas mãos dela, nunca eles iam profetizar o contrário. Então, Elias foi levantado para confrontar esses, vamos dizer assim, os maiores macumbeiros da época. Tem gente assim, Deus, eu quero a porção dobrada do espírito de Elias, que nem foi Eliseu. Então eu vou te dizer, você vai confrontar os maiores principados e macumbeiros da época. Aí a pessoa diz, não, isso eu não quero, pastor. Mas a unção é poderosa, é para confrontar aquilo que tem cegado o entendimento das pessoas. Então Elias foi esse profeta escolhido por Deus, e ele desafiou e incitou ao rei, diz assim, reúne os teus profetas, que eram nada mais do que 850 profetas de Baal e de Azera, eram os ídolos pagãos daquela nação. E a Bíblia diz que quando ele confrontou, eles foram para o Monte Carmelo, e ele deu o desafio, aquele Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E o versículo que nós lemos diz que no devido tempo Elias orou, porque os idólatras lá de Baal e Azera já estavam orando um tempão.
A Bíblia diz que eles se mutilavam, esperando resposta do Deus que eles tinham levantado para ser Senhor das suas vidas. E Elias até ironizou, quando a gente vê em 1 Reis, capítulo 18, versículo 27, diz assim: ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Gente, é muito ousadia um negócio desse. Chama lá 850 profetas, levantou um altar, quem responder com fogo, queimar lá os holocaustos. Aí vamos ver na realidade hoje, queimar a galinha preta, queimar lá o que tu botar. Tu não vai botar. Alguém bota lá. Você vai ser o Elias desse tempo. Ele é não, o Eliseu, né? Porque Eliseu sucedeu os Eliseu, a geração de Eliseu. Então, quando ele está lá e diz assim: vocês estão passando o dia inteiro assim, já meio-dia. Aí Elias clama com voz mais alta, clama mais alto, porque pode ser que o Deus de vocês esteja meditando ainda. Ou ele está atendendo a necessidade de alguém, ou ele viajou, ou ele está dormindo, mas ele vai despertar, continua. E o povo começou a se mutilar. O certo é que não houve resposta. Então, Elias levanta a oração e diz: no devido tempo, o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Respondeu-me o Senhor, para que este saiba que tu és Senhor, és Deus. A Bíblia diz que caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e lambeu a água que estava no rego. Ou seja, quando a manifestação visível do poder de Deus veio, aquele povo se rendeu em adoração e lembrou que havia um Deus todo-poderoso. E ele diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias, quando acabou de fazer esse ato profético sobre aquele lugar, a Bíblia diz que ele desceu e matou os profetas de Baal. Gente, quem ora para Deus, para descer fogo do céu e ver o fogo consumir o holocausto, vai ter medo de quê? Me diga. O que mais vai ter medo? Quem olha fogo do céu de cair, queimar aqueles que se levantam contra o Deus verdadeiro e aqueles que te perseguem quando você está falando a verdade, falando do Deus verdadeiro. Quando você vê esse fogo descendo, você diga assim: rapaz, agora não tem medo de nada. Quem é o corajoso que vem? Era para ser assim, não é? O dia que tu está super crente, super herói, alguém te fala, você está pingando de sol, mas pingando o quê? Óleo ungido, né? Está cuspindo fogo. Mas chega o dia que você recebe um recado e parece que não tem mais fogo do céu. Quando Elias fez isso, Acabe correu e contou para sua esposa Jezabel. E a Bíblia diz que Jezabel libera um decreto contra Elias e manda um recado para ele. Nós vamos ver que depois que caiu o fogo dos céus, depois dessa manifestação de poder, Elias podia clamar a Deus qualquer coisa e o poder poderia se manifestar novamente. Mas olha o recado de Jezabel. Em 1 Reis 19, ela diz: mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles, a cada um dos meus profetas. Gente, um homem de Deus começou agora a travar uma batalha pessoal. É quando você está super crente, aí você ouve a resposta da Jezabel deste tempo. Quando volta, parece que Deus não falou mais. Alguma coisa aconteceu, porque há uma batalha interna. E essa batalha interna, ela traz o quê? Intimidação. Ela traz angústia e ela traz medo. Foi isso que aconteceu exatamente com Elias. Quando Acabe levou a mensagem, Jezabel ouviu que os profetas que profetizavam o que ela queria ouvir não estavam mais lá, tinham sido envergonhados e mortos pelo profeta do Deus que ela não servia.
Ela se levantou, como ela tinha hábito de mandar matar profeta de Deus, e esse é um espírito maligno que se levanta para matar os profetas de Deus deste tempo, pessoas que liberam decretos para intimidar os profetas de Deus. Jezabel já era prática mandar matar os profetas. Então, como ela era acostumada, no excesso da sua ira, ela libera a sua feitiçaria. Por que eu digo feitiçaria? Porque o que ela liberou teve um poder tão grande que trouxe a intimidação para um homem de Deus. E ela liberou exatamente a ameaça de morte. Tu vai morrer, tu matou eles, tu vai morrer também. Tu está pensando que tu é o quê? Ela manda na área. E é exatamente isso que nós temos que saber administrar na nossa vida. Por quê? Porque isso pode nos desencorajar. Mas além de desencorajar, pode piorar a coisa. Porque a Bíblia diz que quando Elias ouviu isso, ele temeu, balançou. Mas não só balançou, ele diz assim, ele levantou-se para salvar a sua vida e foi a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu amigo. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. O que nós vamos ver, gente? A intimidação, ela vem, é natural. Nós vivemos neste mundo, circunstância da vida, angústia, problemas, ameaças. Não podemos ignorar as ameaças que vêm do reino espiritual através de pessoas nesta terra. E ela vem confrontar exatamente o projeto de Deus na nossa vida. Isso traz temor sobre nós. Então, Eliseu, passando por essa situação, ele não conseguiu administrar e a Bíblia diz que ele resolveu ir a um deserto. Qual é a consequência se nós não reagirmos a essas situações de angústia, de medo, essas situações de intimidação na nossa vida? Se nós não reagirmos, nós ficarmos paralisados, o que vai acontecer é que a tendência é nós esquecermos dos pactos de Deus. Elias já tinha confrontado vários deuses, gente. É que nem alguém hoje levantar altar, ir lá para a mesa dos deuses estranhos, e entregar filho, e entregar família, e entregar negócios, e entregar lá projetos, e dar até a alma. Quem vai para essa mesa, pensa que está colhendo muitas coisas, e não está. Pensa que vai segurar, não vai. Isso vai ser destruído. E quando você mexe, você que vê pessoas indo e você libera a palavra de Deus, você ora, Senhor, abençoa. Senhor, começa a fazer a obra e vem o contra-ataque de lá, as ameaças irão. Quantos filhos não vão se levantar e dizer assim, não ora por mim. Eu não creio nesse teu Deus, não ora por mim. Não me convida para ouvir palavras de Deus. O meu Deus está aqui no bolso. E se tu for para lá, e se tu quiser aliança com esse Deus, a gente rompe. Aí a pessoa começa a titubear, começa a ficar com medo. As ameaças começam realmente a paralisar. E a consequência disso somos nós esquecermos os pactos de Deus. Elias já tinha confrontado aqueles deuses. É como nós confrontamos os deuses hoje que se levantam. Então, se nós conseguimos ver o sobrenatural, por que numa circunstância dessa Deus não iria operar? É nós diminuirmos o poder que há, de fato, em um Deus Todo-Poderoso. Então, nós temos a tendência de esquecer os pactos com Deus, a tendência de esquecermos a aliança com Deus. E quando você esquece do pacto com Deus e da aliança que tem com Ele, você não vai conseguir mais andar em concordância com Ele. Para nós atrairmos a glória, para nós vermos esse sobrenatural, para nós termos essa segurança, mesmo diante das ameaças deste tempo, nós precisamos andar em concordância com Ele. Quem não anda em concordância, a gente busca o quê? Isolamento, anda sozinho. Pessoas que estão aí zangadas, pessoas que não conseguem se unir com ninguém, andam sozinhas, vão buscar isolamento. Ninguém tem que saber do meu problema. Não interessa. Ninguém sabe a minha dor. Eu te digo, juntos nós somos mais fortes. O poder da concordância tem que prevalecer, porque nós precisamos de cobertura. Quem está fraco sustenta, quem está forte sustenta quem está fraco. Um acolhe o outro, um intercede pelo outro.
É uma aliança com o nosso Deus. Você não, a Bíblia diz que quando você está fraco, aí é que você está forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você pensa que não tem mais jeito, não tem mais como lidar com a situação, e Deus entra com socorro e mostra: ei, eu que estou à frente. Eu que sou Deus, agora te aquieta, calma, não tenho o que fazer, porque agora entrou a minha vez. Quando você pensa que perdeu o controle e não dá mais certo, Deus entra para se manifestar. Isso é andar por fé. Então, quando nós aceitamos ficar debaixo dessa sombra de medo, de intimidação, nós vamos ser confrontados a esquecer o pacto com Deus. E o resultado vai ser esse isolamento. Elias fez isso, deixou o amigo, foi lá para o lado do deserto. Gente, ir para o deserto, quando Deus te conduz, é bênção. Por quê? Porque se Ele nos leva para um deserto, você está numa situação difícil. Seja em casa, na família, seja no emprego, problemas de relacionamento. É um deserto. É. Porque você está tirando suas forças, você está tentando sobreviver às vezes. Quando Deus te leva para essa situação, como Ele fez com Israel, a Bíblia garante que vai ter o quê? Água no meio do deserto. Deserto não tem água, mas com Deus tem. Vai ter lá maná, o alimento necessário para você passar dia após dia. Vai ter lá codornizes. As codornizes voavam até onde estava o povo de Israel para alimentar todos os dias. Então há provisão diária. Quando Deus nos leva ao deserto, Ele se responsabiliza. Mas os desertos que eu procuro, eu perco o discernimento da vontade de Deus. Quando eu vou para o deserto, que Deus me leve, Ele não vai tirar discernimento, Ele vai te ensinar a depender dEle. Ele vai dizer: está doendo, mas tem um recurso espiritual, persevera. Está doendo, tem recurso espiritual, te tranca no teu quarto, ora teu pai que está em secreto, e Ele que está em secreto enviará a resposta para você. Está doendo, levanta jejum, oração e esteja comigo que eu vou mandar socorro. Deserto com Deus, Ele nos ensina a depender dEle. Então eu não olho para a circunstância, deserto por deserto já basta. Eu já estou no deserto, eu não vou olhar para mais nada, eu tenho que visualizar um milagre. Não tem que ficar remoendo, está difícil, está doendo. E olha, pastora, não dá para eu fazer isso. E olha, não tem dinheiro para aquilo. Gente, deserto, quando Deus leva, é para depender dEle. É para desatar o que está engatado. É para abrir os céus, para Ele dar os bons tesouros dEle. Para Ele dar discernimento. Para Ele te ensinar a andar por fé. Ele te levantar com uma igreja poderosa. Agora, quando eu fujo, eu não quero enfrentar. E esse é um dos maiores problemas, principalmente quando se trata de depressão, que pode chegar ao estágio de um suicídio. É quando eu não quero enfrentar as raízes, quando eu não quero enfrentar os problemas, quando eu não quero enfrentar os traumas. Então eu dou as costas e fujo. É melhor fugir do que enfrentar. Então, medicamento em cima, não resolve. Porque tem uma hora que tem o efeito placebo dos medicamentos e eles não fazem mais efeito. Por isso que essas pessoas têm que ficar mudando constantemente da medicação. Porque já não tem mais efeito sobre ela, o organismo dela. Então eu tenho que enfrentar. Se é um problema não resolvido, eu enfrento. Senhor, eu preciso pedir perdão, eu peço. Senhor, eu preciso recomeçar, eu recomeço. O negócio não deu certo porque eu comecei errado, ilicitamente, então eu recomeço da maneira correta. Esse é o projeto de Deus de nos levar ao deserto. Mas quando eu vou por minha conta, vai acontecer o que foi com Elias. Quando Elias foi ao deserto, a Bíblia diz que ele se assentou, está em 1 Reis 19, versículo 4, segunda parte. Ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. A aflição da alma. Já está gritando. Gente, qualquer um de nós pode ter esses dias de escuridão da alma. A noite tenebrosa da alma. A coisa estava ruim? Estava. Mas ela piorou
quando ele começou a clamar a morte. É que nós vemos aí o suicídio gospel, né? Não, deixa que eu estou com Deus. Deixa, ninguém me liga. Ninguém fala nada. Não fala para mim nada, não. Não insiste comigo. Suicídio gospel, já ouviu falar? Estou te dizendo hoje, é possível. Elias foi descansar debaixo de um pé de zimbro. Zimbro é uma árvore que significa amarrar. É um arbusto que dá no deserto de até 2 metros, 75 centímetros. Ele dá uma certa sombra em meio ao deserto. Elias estava atrás de um lugar de refúgio. E ele saiu da sombra do Onipotente e foi debaixo para um pé de zimbro. Outra circunstância para lhe dar o abrigo que ele precisava. Gente, quem vai atrás de abrigo é porque quer se refugiar. Mas eu não posso esquecer que o meu refúgio é o Senhor. Nessa situação de angústia da alma, o arbusto foi a sombra que Elias encontrou para ele naquele momento que ele clamou pela morte. Quantas pessoas deixam de buscar a sombra do Onipotente porque teve medo, decidiu seguir de maneira solitária, isolada. E quando ela chega nesse nível, você está indo pelo suicídio gospel. Morte. Você vai chegar ao ponto, ao absurdo de pedir a Deus a morte. E eu vou te dizer, essa oração Deus não ouve. Papai, me leva logo. Eu vou te dizer que Deus não ouve a oração. Exu caveira pode ouvir, anjo da morte pode ouvir, esse tudo pode ouvir, mas Deus não ouve. Demônio não vem sem ser convidado. Então, se eu digo, vem a morte, quem vem? Aí a pessoa, está esculhambada agora que eu vou morrer mesmo. Aí entrega, começa a entregar a herança, começa a abrir mão dos sonhos, começa a abrir mão dos projetos. E isso é muito sério. Muito sério, porque ela chega ao último nível. Se nós olharmos o endemoniado de Gadara, gente, ele perdeu a vida social, família, e ele chegou no último nível da automutilação, porque a Bíblia diz que ele se cortava, se jogava no fogo, para aliviar o que? Ele queria se matar? Não. O suicídio, ele não quer tirar a vida dele. É estranho. O que ele quer é aliviar a dor que ele está sentindo. Ele quer tirar essa dor que não tem explicação, que vem na alma e gera uma angústia. O endemoniado de Gadara estava nessa situação, podemos dizer, o nível extremo de uma depressão, da automutilação, isolamento social. E isso é levar ao suicídio. Então não clame a Deus pela morte, não é isso que Deus quer. Quando nós estamos desanimados, quando nós estamos angustiados, quando nós estamos decepcionados, cuidado para as emoções não moverem a nossa fé. A fé não pode ser movida pelos nossos sentimentos. Eu não espero sentir alguma coisa para Deus falar. Eu não espero sentir alguma coisa para ter certeza que Deus está do meu lado. Não são sentimentos. Fé não é o sentimento que vai conduzir a coisa. Fé sou eu entrar no nível de descanso que a palavra diz. Ele é o descanso, tanto que ele diz, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A ansiedade, ela vem primeiro, depois implanta o medo, e a pessoa não consegue mais entrar no descanso do Senhor. Ela já começa a articular 1000 coisas de como conduzir a situação para ela ter controle. Então, eu preciso usar os recursos de Deus, da graça, para eu não entrar nesse nível. O que causa esta situação toda de levar ao último nível, gente, é exatamente não acessarmos o que a palavra já tem para nós. Vamos lá no Salmo 30, que nós lemos, versículo 3. Olha o que diz aí esse Salmo. Ele começa dizendo... Versículo 2, Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Clamar a Deus por socorro e haverá cura. Tanto cura da alma quanto cura física. E isso é promessa de Deus. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Ele não estava morto, salmista, mas a alma dele estava no nível de morte. Nós podemos chegar nesse nível do desespero? Já viu mulher apaixonada no primeiro amor?
Gente, a pessoa está dizendo, não quero, me fica comigo. Eu faço tudo o que tu quiser. Né? Não, então, eu só quero lá onde eu não tem problema. Ela se submete a um jugo de escravidão. E ela diz lá que ela vai morrer, ela não aguenta mais, mesmo numa relação doentia. Não tem mais ânimo. Eu digo, minha irmã, isso é só uma área da tua vida, ainda tem inúmeras. Mas não tem mais jeito, eu vou morrer. Daquele tirica, eu vou morrer. Vocês estão rindo, o negócio é sério. Que é o mal do século hoje, gente. É sério, as pessoas falam de morte normal. Antes de alguém falar negócio de matar, morte, desconjuro. Hoje a pessoa fala natural e as pessoas se adaptaram a isso, né? É um recurso que até o Augusto Cury chama de psicoadaptação. As pessoas acabam se acostumando com o mal, até com as coisas boas, mas esse é um caso de situações ruins. Enfim, o salmista diz, então, me fizeste subir a minha alma da cova, preservaste-me a vida para que não descesse a sepultura. Se eu busco o recurso do céu, eu tenho que, de fato, crer nesse Deus que vai evitar na minha vida eu descer à sepultura. Deus não te quer morto. Deus não quer a tua morte. As circunstâncias da vida vêm para todos. As aflições da vida é universal. Todo mundo tem suas aflições. Mas o Senhor quer que eu venha enfrentar a luz da palavra. Jesus não veio pregar religião. Jesus veio implantar um reino, um estilo de vida, onde a misericórdia dele se renova todo dia, a alegria do Senhor vem sobre mim, e a minha alma é vivificada, para eu saber administrar os conflitos, para eu saber administrar as frustrações. Não existe evangelho sem luta. Se nós vamos implantar um reino, nós vamos implantar um reino onde as trevas têm militado para destruir. E o reino tem que ser implantado com luta. Eu venho para o altar de Deus, eu recorro a Ele, eu confesso as minhas dores, mas eu sei que do altar haverá uma cura sendo liberada na minha vida. Eu não descerei à sepultura, então a minha mente não pode aceitar que vá morrer planos, projetos de Deus, que a família não tem mais jeito, que o casamento não tem mais jeito, que não há salvação para um filho, que não há libertação para vidas. Então ele diz, o Senhor não deixou que eu descesse à sepultura. E no versículo 4, salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos. Seus santos são aqueles que querem aliança com Deus. Você quer acessar recurso da graça. Você quer viver esse sobrenatural. Esse renovo, ele diz, vós que sois seus santos. Aqueles que querem aliança. Aqueles que conhecem o caminho do altar. Aqueles que querem intimidade com Deus verdadeiro. E ele diz mais, porque, e dai graças ao seu santo nome, versículo 5, porque não passa de um momento a sua ira. Ou seja, há situações que a injustiça, o pecado do homem está gritando, que obriga a Deus a descer sobre as nossas vidas com a manifestação de ira, situações difíceis que nós vamos passar. Mas são situações que Deus permite para nos frear, para nos parar, porque a injustiça está gritando. E a Bíblia diz que isso ocorre por um momento, porque Ele é fiel nas suas misericórdias. Quando você quer seguir a vida de qualquer jeito, e de repente algo pesado vem, uma circunstância difícil, angustiante vem, não pensa que Deus te esqueceu. Porque por aí ensinam, que a religião ensina, na verdade, que se você está nesse momento de angústia, é porque Deus esqueceu de você. Não é isso. Deus desce para nos frear. Você já viu pessoas que estavam tão bem aparentemente, e de repente o dia mau chega, de uma maneira avassaladora.
mexendo na honra, na reputação, mexendo no status. E a pessoa fica com medo porque o Deus dela é aquilo. E Deus diz assim, é necessário para que haja um freio na tua vida. E você não se afaste da minha misericórdia. Mas não te preocupa, porque é só um momento. A minha misericórdia está à frente. Não vai ser para a morte. Vai ser para a restauração da tua vida. E ele diz lá no versículo 5 ainda. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Muita gente diz assim, o choro dura uma noite, mas a alegria vem para amanhã. Nós cantamos agora há pouco. Deus está dizendo que situações, circunstâncias dessa maneira, gente, coisas que estão roubando a sua paz, estão tirando a tua tranquilidade, há um tempo para elas. E Ele vai nos dizer, existe limite para essa tristeza, para esse choro. Tem situações que você só está chorando, a tua alma está aflita. Você está querendo uma resposta e ainda não aparece. Ele diz, o choro pode durar uma noite. Isso significa que há um tempo. É uma noite, é só um tempo curto. O problema é quando não dura mais uma noite, é quando dura noites, é quando dura semanas, é quando dura meses, porque você está caminhando para uma depressão e pode chegar ao nível de um suicídio. O Senhor está nos ensinando, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, porque pela manhã passou esse dia do choro, há o renovo do Senhor, as misericórdias dele vêm sobre a nossa alma, vêm sobre o nosso espírito, e você entende que dá para continuar, que pode recomeçar, que pode perseverar. Quando ela dura noites, dias, semanas, a pessoa ela não entra nesse nível de receber a alegria do trono de Deus. A alma dela está no nível de aflição ao extremo. Então, nós precisamos orar e liberar a palavra e dizer, Senhor, que venha sobre nós a tua alegria. Como eu vou sair deste deserto? Elias chegou neste deserto, eu quero a morte. Eu quero morrer. Deus manda o anjo 2 vezes para trazer o mantimento a ele. Diz, levanta que o caminho é longo. E quando ele levanta, você vê, ele vai passar 40 dias indo ao deserto, buscando fugir da situação. Como sair dessa situação de morte? Tem situações que querem nos levar a esse nível. O que nós vamos ver com Elias? Exclusivamente pela misericórdia de Deus. Gente, se tem alguém da sua família, alguém assim, ore. Ore com ela. Clame pela misericórdia de Deus, libere essa palavra, Senhor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isaías 61 vai falar da unção messiânica de Jesus, onde ele libera o óleo da alegria. O que é isso? É uma alma que está aflita, que precisa de renovo, as misericórdias entrando no seu interior. A Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios de água viva, se nós formos buscar na fonte verdadeira que é Jesus. Então há esperança. Com Elias, a misericórdia de Deus se manifestou. Anjos foram enviados para encorajar ele. Levanta, Elias. Deu pão a ele e deu água. O que é que nós aprendemos com o que Deus fez através da vida de Elias? Buscar os recursos do céu. Anjos. Anjos existem? Existem. Se você olhar, eu anotei alguns versículos aqui. Salmo 34, 7. O que é que diz lá no Salmo 34, 7? Põe aí, irmão, vê se está. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, esse recurso está disponível. Peça a Deus liberação de anjos. Senhor, libera anjo aqui, libera anjo ali. E não diz assim, eu não vou incomodar o céu. Não. Bota aí Hebreus capítulo 1, versículo 14. Situação está difícil, sem força, começa a orar. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Diz assim,
Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Isso é a diaconia dos anjos, o original dessa palavra. Diaconia significa serviço, está à disposição dos que vão herdar a salvação. É o povo de Deus na terra, então eu posso acionar o céu, pedindo socorro de Deus, enviando as milícias de anjos. Senhor, envia quem está lá no hospital, envia um anjo para ministrar a cura. Senhor, meu filho que está pelas ruas, envia o anjo para livrar dos laços da morte. Senhor, eu preciso de um socorro, envia um anjo de cura, ministra sobre esta enfermidade. Recurso celestial, gente. Espíritos ministradores a serviço do povo de Deus. Salmo 91, versículo 10 e 11. Olha o que diz aí, Salmo 91. Muita gente fala que existe o ministério dos anjos, mas pouco atua com o ministério dos anjos. E eles estão a serviço do povo de Deus. Salmo 91, versículo 10. Diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Socorro celestial, gente. Senhor, me leva, acampa teus anjos, me livra da morte. Então, às vezes você não vai ver. Não porque Deus não queira, é porque a sua mente limita realmente a agir de Deus. Essa cultura grega que nós herdamos aí, que racionaliza tudo. Mas Ele está do seu lado. Você pensa, nossa, eu tive um livramento. Tá, quem que estava lá? Você pede a Deus. Você acha que Deus é que vem do trono e executa? São os anjos que vem direto só para executar a ordem dele, a soberania de Deus, a vontade dele. Então, os anjos foram liberados até Elias, exatamente no deserto. Lá em 1 Reis 19, 7, diz: voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Ele entregou a ele pão cozido. O pão simboliza Jesus Cristo na nossa vida. Ele é o pão da vida. Ele desceu às profundezas, lá na região do Hades. A Bíblia diz que ele tomou as chaves da morte e do inferno. O diabo perdeu até a chave da porta da casa dele. Como é que você diz então que morreu isso? Não tem mais jeito. Pode chegar quem for e liberar o decreto. Cuidado com os decretos de Jezabel. Os enviados das trevas que vão tentar intimidar você e dizer que não tem mais jeito. Olha, fulano eu conheço, com ela não deu certo, contigo não vai dar. Irmão, se o diabo perdeu essa chave e tem Jesus que tem a chave da vida, eu digo, tu está pensando que agora tu vai me enganar com tuas falsas profecias. Eu repreendo em nome de Jesus. Senhor, libera o poder de vida, sopra o Espírito de vida, porque eu creio em Ti, Jesus, o pão vivo que desceu dos céus. Elias recebeu pão cozido e uma botija de água. Simboliza o quê? A lavagem das nossas vidas pela palavra de Deus. Nossa fé é firmada na palavra todos os dias, e é ela que refrigera a nossa alma. A Bíblia diz, Senhor, o salmista fala: ensina-me os teus estatutos, para que a minha alma te louve. Quando você medita na palavra, o renovo de Deus vem para você poder glorificar. Senão, com tanta notícia ruim, sua alma é assolada de tristeza e morte e angústia. Então, encha da palavra. Amém? Então, amada igreja, as pessoas que o inimigo usa geralmente não vão mudar, não querem mudar. Então, temos que mudar a nós mesmos.
Nós sabemos agora que há um recurso de Deus, há anjo, há o pão cozido que é Jesus, o pão da vida, há a água liberada para nós que é a palavra de Deus. Então eu sei que há um limite para o sofrimento. Deus não vai nos abandonar, Deus não tem prazer na tua morte. Se você ler em casa o Salmo 30, continuando, e o salmista vai dizer: que proveito obterás no meu sangue, Senhor, quando baixo a cova, louvar-te-á porventura ao pó, declarará ele a sua vontade. Ele está dizendo: Senhor, se eu morrer, eu não posso mais te glorificar. Enquanto eu estou vivo, eu posso render louvores a ti. Deus não tem prazer na nossa morte. Deus quer que nós sejamos os altares de glória sobre a face da terra, e que essa glória resplandeça na minha casa, na minha família, onde eu estiver. Então o salmista, ele diz: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiu de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Então você não vai deixar nenhuma crise circunstancial te levar a uma crise de alma existencial. Trabalhe hoje, não busque as fugas deste tempo. Tem gente que vai buscar o álcool, tem gente que vai buscar as drogas, tem gente que vai buscar a autoafirmação na prostituição. Não vai resolver. Essa alma, quem vai preencher é somente o Senhor. Então eu preciso me achegar a Ele. Eu preciso, Senhor, me tira desses laços, dessas prisões, e me ensina a andar na tua presença. Elias fez isso, andou 40 dias no deserto, chegou numa caverna, se meteu na caverna. Parece com muita gente que no auge do sofrimento, do desespero, quer se esconder de todo mundo, quer ficar em casa dentro do quarto, debaixo do lençol, pelas aflições e o medo da alma. E o Senhor diz: o que é que tu faz aqui, Elias? Ah, Senhor, tu não sabe, eu vou te contar, tu não sabe. E Jezabel matou os profetas, eu ainda levantei lá algumas coisas, só sobrou eu, a última Coca-Cola do deserto. Elias, sai da caverna, e eu vou passar. Aí veio um terremoto e veio o vento. É gente que diz assim: eu só saio se Deus mandar um anjo, eu só saio um anjo visível, porque eu não quero só se eu pensar que o anjo está aqui, eu quero um anjo visível. Só se alguém vier aqui bater na minha porta, desse jeito. Aí Deus põe um terremoto, põe uma ventania, e não era ele falando. E ele vem num vento silencioso. E ali Deus pergunta: Elias, o que tu fazes aqui? Deus, vou te contar de novo. Talvez o senhor não me ouviu. É porque a situação está difícil. Esse homem me persegue. Esse menino não me obedece. Só tem eu de crente em casa. Só eu estou indo para a igreja. Então eu vou abandonar esse povo todo, que não merece também. Isso vai me matar, porque falam mal de mim, minha reputação. Ainda mais eu, o único da casa, o único daqui de casa que conhece o Deus verdadeiro. Aí Deus diz: Elias, pois agora volta, pelo mesmo lugar que tu veio. Aí a pessoa, depois de andar o tempo todo, ela fica dando volta em círculos, né? Que nem Elias. Deus já sabia que Elias ia fugir. Ah, mas tu quer ir para o deserto? Ele escolheu. Então tu vai 40 dias para lá, e tu, pelo mesmo caminho que tu escolheu, e tu volta. Mais 40 dias de volta. Tem gente que é assim? Eu não vou fazer. Eu vou seguir minha vida. Aí vai, vive, se lambuza, faz tudo o que quer. Daqui a pouco ele vai fazer o quê? Ele sabe o caminho de volta. Aí ele vem: Senhor. Senhor, é o jeito, ninguém sabe como é que eu estou, mas eu vou ficar calado. Aí Deus tem misericórdia da nossa vida, porque Elias voltou. Deus disse assim: tá bom, Elias, eu compreendo as tuas aflições, por isso Deus nunca vai forçar você a nada. Gente, Deus sabe as nossas limitações. O que nós passamos, Deus sabe que nós temos como lidar com a situação. Deus não vai te dar luta que você não possa passar. Elias passou essa aflição todinha, e ao voltar, Deus diz assim: tá bom, Elias, levanta fulano como rei, vai lá, unge ciclano como rei de Israel, e levanta Eliseu para ser profeta em teu lugar. Ou seja, Deus não ia forçar ele a passar por uma aflição. Ele já passou por um período de prova. E ele obedeceu a Deus e ele voltou pelo mesmo lugar.
E ele veio cumprindo o que Deus mandou. E ainda tinha Jezabel viva. Jezabel ainda estava atormentando, endemoniada lá em Israel. Mas Deus disse assim, tu vai ensinar agora. Ensinou Eliseu. Levou profecias ainda no reinado dos filhos de Acabe com Jezabel. Até o dia que ele não morreu da morte morrida. Qual é a morte morrida? É quando a gente morre, morrendo mesmo, fisicamente. A Bíblia diz que ele foi arrebatado. Ele não viu a morte, ou seja, a morte não viu ele. Nós vamos ver ele na glória e vamos perguntar esse segredo. Elias conta como foi essa experiência. Arrebatado com fogo, com as cavalarias de Deus. Eliseu olhou aquilo e disse, meu pai, eu estou vendo cavaleiro, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Ele ia, gente, ele queria morrer de morte morrida. Olha o que ele ia perder. E aí, mas ele obedeceu. 40 dias, foi lá para o deserto sozinho, voltou. Os 40 dias de volta. Então não vai para o deserto que Deus não te manda, porque tu vai voltar. E ele perseverou. E quando ele perseverou, ele ungiu Eliseu, ensinou Eliseu até chegar o dia da glória, que ele foi arrebatado. Gente, eu não quero ver a morte. Se eu for arrebatada, Senhor, que coisa! Então não deixe as circunstâncias da vida te roubar o melhor de Deus. As aflições, elas são universais, gente. Mas lembra, há um limite, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós vamos passar. E vamos fazer que nem cantamos, cantar no coral de glória. Teremos o nosso troféu da vitória. Eu passei, Senhor, firme em Ti, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Glória ao nosso Deus. Vamos clamar ao nosso Deus, se tivermos momento de esfriar na fé. Você que pensou em esfriar, não vai. Gente, esse negócio de desobedecer é sério. Você foi ver Moisés, passou 40 dias no Monte Sinai, recebendo a palavra do homem. Deus falando. Quando ele desce, olha como as aflições da vida são sérias. Ele desce, o povo está dançando no meio de um altar que eles levantaram. Aí o que ele faz? Está com a tábua na mão de Deus. Ele quebra a tábua. Aí Deus diz, tu quebrou, sobe, passa mais 40 dias lá em cima. Para te receber outra. Entendeu? Correu, vai querer abrir mão do que Deus tem feito na tua vida. Não faz isso não. Não atrasa a bênção. Glória a Deus. Exalte ao Senhor com as tuas palmas. Aleluia. Podeis assentar, amada igreja, em nome de Jesus. Você ainda em gratidão e oração ao nosso Deus. Se alguém quiser aceitar a Jesus, terá aliança com Ele. Levante sua mão ou se reconciliar para nós orarmos por você. Você que nos acompanha pelas redes sociais, tem um linkzinho aí, aceitar Jesus, clique nele. Tome essa decisão. Se Deus falou o teu coração, mantenha a aliança. Que uma coisa é certa, você nunca vai se arrepender. Você está no caminho de vida. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor através do dízimo e da oferta, a oportunidade que Ele nos dá para participar desse momento. E você que está nos assistindo também, você tem como participar deste momento através do link onde tem escrito doação. Ele vai aparecer mais forte aí para você. Então, você pode participar também pelas redes sociais. Se você quer fazer transferência, passar o cartão, também está disponível para a nossa igreja. Então, vamos consagrar os nossos dízimos, nas nossas ofertas, em nome de Jesus? Vamos falar com o nosso Deus, consagrando, agradecendo a Ele esse momento tão precioso. Senhor Deus Pai, obrigado, Pai, por confiar em nós, os bens que temos, os ganhos que o Senhor tem nos dado, o Senhor tem derramado sobre nós. Muito obrigado, Pai, te pedimos, multiplica, Senhor Deus, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Pai. Não deixa faltar, mas que o Senhor possa fazer conforme a Tua palavra, multiplicando por 30, 70, 100 vezes mais, Pai, em nome de Jesus. E assim também, Pai, oramos pelas pessoas que têm um desejo de ser um colaborador na Tua casa, tem um desejo de ser um dizimista e um ofertante. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, e não tem como fazê-lo, Pai, porque não tem um ganho mensal. Eu te peço, Pai, abre portas de emprego, Senhor, em nome de Jesus. E assim consagramos
todo dízimo, toda oferta entregue na casa do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Fique à vontade, amada igreja. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, depois de recebermos o alimento espiritual, após o término do culto, tem um alimento ali sólido, show de bola. Tem um bolo ali, um suco, tem refrigerante para quem, né? Quem gosta. Então, diz que o suco vem de onde? Jerusalém. O bolo, né, de chocolate vem das terras, né, onde manava leite e mel. Então, meu irmão, brincando, mas está muito gostoso. Separa logo meu irmão, que eu não estou de dieta não. A minha dieta é de engorda, né? Estou precisando. Amém? Então, compartilha aí, né, desse bolo. Se teu irmão está do teu lado, tua irmã não trouxe o din-din, né? Compra para ela, compra para ele. Tá bom? Você dá o dinheiro e recebe a benção. O bolo. Amém, querido? Glória a Deus. Só lembrando os amados irmãos que estão na escola de discípulo, o link já está disponível no grupo do presencial e do online. Você pode assistir novamente. Se você perdeu, você assista. E tá show de bola a aula, né, as aulas da escola de discípulo. Tá muito panca, meu irmão. Tá muito show. Então participa lá, tá bom? Lembrando também, se você deseja comprar Bíblias, está disponível. Tem a apostila da escola de discípulo também que está disponível. Lembrando, os amados irmãos, que olha só, presta atenção aqui, os amados irmãos, que no dia 26, sábado, né, na outra semana, haverá o imersão. Para quem é o imersão? Só para toda a igreja, tá bom? Todos vocês estão convidados a participar. Tá? Se você está envolvido em célula, principalmente, tá bom, querido? Então vai ter o show de bola aqui, um momento muito, muito legal mesmo. Domingo agora nós estamos no mês amarelo, né? Que trata justamente o assunto sobre suicídio. Convidei alguém para falar sobre esse assunto aqui para nós. Vamos aprender muito também no domingo. Então convide alguém. Se você sabe que tem pessoas, né, precisando escutar uma palavra assim, tem pessoas, né, então convida essa pessoa. Então, traga alguém que está precisando ter uma palavra de esperança. Então, Jesus, ele é a nossa esperança, então essa pessoa precisa escutar. Inclusive, todos nós, para não andar nesses caminhos, né, do suicídio. E dia 27, após a nossa imersão, eu quero abrir já aqui a igreja, que vai ser o aniversário da nossa igreja. Tá bom? Dia 27, domingo, vai ser um dia muito show de bola, tá? Domingo, dia 27, vai ser o aniversário da nossa igreja. Então, vai te preparando aí para convidar aí o povo, tá bom? Amém? Glória a Deus. Vamos nos despedir da casa do Pai, mas não da presença preciosa dEle. Levanta tuas mãos em direção à tua casa. Você que está em casa, ore também por este momento. Perdão, criança, amada igreja. Tem aqui as pessoas, né, têm colocado suas fotos aqui, chave, documentos, pedido de oração. Vamos interceder aqui. Em seguida, nós oramos pela nossa ida, pedindo as bênçãos do Senhor. Você que está em casa também nos ajude em oração. Se vocês que estão aqui e que estão em casa deseja que o Deus ele transforme alguém, cure, né, liberte, coloque em oração também nesse momento. Tá bom? Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui por essas pessoas representadas por essas fotos, pedidos de oração que está aqui nessa urna, Pai, por nossa família que está em casa, por pessoas que estão nos dando trabalho, Senhor Deus, talvez dentro da nossa casa, ou no nosso local de emprego, ou na nossa escola. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo de Deus, entra com o teu agir, com o teu mover, Pai, liberta essas vidas, cura quem precisa de uma cura, Senhor, Pai, em nome de Jesus, salva todos aqueles que estão, Senhor Deus, movidos pelas mãos de Satanás. Eu te peço em nome de Jesus, traz, Senhor Deus Pai, traz à luz
todos os corações que estão presos, Senhor Deus, em nome de Jesus nas trevas. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, Pai, manifesta a tua glória, o teu poder, manifesta a tua misericórdia em cada uma dessas vidas, Pai, em nome de Jesus. E te pedimos, nos leve em paz, debaixo de tua proteção, nos livra de todo mal, de todo acidente, de todo assalto, nos livra do vírus da Covid, Senhor Deus, em nome de Jesus, e nos conceda uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, a paz do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Você que está nos assistindo, foi um prazer tê-los conosco em nome de Jesus. Amém.